Olá Pedro, Como é, João? Tudo bem? está tudo bem? Estamos aqui no 8º episódio do Creatives Meetup. Se calhar começo por justificar a ausência e a diferença no espaço. Portanto, estamos aqui hoje no Pulp 13 Studios, Bem. o nosso espaço em conjunto, e é por isso que isto também se torna num episódio um bocadinho diferente. Não quero fugir muito à temática e da ideia do podcast, de apresentar diferentes pessoas e personalidades da indústria, e é por isso que estás aqui também, mas depois também falamos um bocadinho, como é óbvio, de espaço, como já sabes. Mas portanto, para quem não te conhece, se calhar peço para te apresentares e Certo. o que é que fazes e por aí fora. Agora temos sido trolhas, não é? Claro. Portanto, é verdade que tem sido um caminho pesado nos últimos 3 meses, mas apresento-me antes disso, porque quero falar pouco de mim, como sabes, mas, mas sou o Pedro, não é? Como toda a gente me conhece, quem me conhece é o Pedro Mendes, sou fotógrafo, já trabalho nisto há uns aninhos. Não sei para onde é que queres que eu vá, se queres que fale de Não, carreira. dizeres como é que entraste na Pronto, fotografia. isto tem uma história. Eu era muito novinho, tinha uma empresa, a minha família tinha uma empresa de fotografia e de vídeo, muito conectada aos casamentos. Era muito interessante na altura aqueles casamentos muito clichês. E eu iniciei muito novo só em edição, porque não podia trabalhar e estava meio que escola, meio que podia trabalhar pela idade, tinha 15 anos e como era remunerado, toda a gente fez isso uma vez na vida, não é? Eu trabalhava sem contrato, mas para uma empresa familiar que me ajudou bastante a entrar na área. Tá, os anos foram evoluindo e dentre os 15 e os 18, 19 eu não tenho assim grande recordação, já vão há uns anos. Espero que não pareça, mas já lá vão uns anos. Acabei por enverdar pela área da fotografia, porque eles queriam muito que eu fizesse vídeo na altura, que era a tua área, e eu não gostava nada, JVCs de mini TVs gigantes. Gostava muito de estar por trás da cena a ver como se fazia, mas não, e se calhar até dar umas ideias, mas não a fazer, não a filmar, não estar a captar. Portanto, tinha muito mais inclinação para a fotografia. Castravam, portanto, na altura isto funcionava assim um pouco, tinhas que passar por uma série de processos dentro da empresa, era assim um bocado a filosofia da empresa. Não queriam que avançassem logo para a fotografia, tinham que passar pelo vídeo, eu nunca percebi porquê, mas queriam fazer isso e entretanto eu acabei por sair da área, fotografava, mas saí da área para me aventurar noutros andamentos, Outros caminhos. exatamente, com os meus 18, 19 eu penso, mas sempre a trabalhar de dia, por exemplo, em fotografia. Tenho que agradecer a uma outra pessoa na altura que me deu a mão, a fotografar produto para marcas grandes. Estava a iniciar o produto, atenção, a fotografar produto era uma iniciação na altura. Um, Acabei por só trabalhar de dia e à noite virei-me para a vida noturna. Portanto, primeiro comecei a trabalhar normal, depois geri uma casa, um barzinho muito fixe, com os protocolos com umas discotecas, sempre foi uma área que eu gostei muito de clubbing e o destino é assim, comecei a fotografar clubbing. Tenho um dos meus grandes amigos, o que acho que eu tenho que nomear, que tu conheces muito bem, o Jorge, o Teixeira, que também fazia clubbing, ele fazia indústria. Eu comecei numas discotecas pelo Porto, depois chegamos a fazer juntos Pachá. Não quero muito ir por aqui, mas o apogeu foi sempre dentro do techno, eletrónica, e quando a coisa começou a mudar, lembro-me que houve ali uns anos, 2012, 13, que a coisa começou a mudar mais para a Kizomba, as tendências da eletrónica perderam-se, estão a voltar agora, já há uns anos valentes que estão em tendência, que é uma das coisas que eu gosto. Não sou grande conhecedor, mas gosto, e enverdei pela fotografia de clubbing. Trabalhei muitos anos em clubbing. Um, Sorte ao azar, sempre tive inclinação para estúdio. Eu e o Jorge tivemos um estúdio na Baixa do Porto, onde fomos muito felizes, posso dizer, muito felizes, tanto em trabalho como em diversão, foi muito interessante. E a publicidade apareceu na minha vida. A publicidade, falo de marcas, não é? Agências de comunicação e publicidade, a quem eu tento dar o que me pedem e executar o trabalho da melhor forma. E hoje em dia é o que eu faço, é o que eu tento fazer. Faço alguma reportagem,
direcionada, sempre com alguns clientes que eu prezo e que fazem eventos muito mais específicos, e com agências de publicidade e comunicação, com quem eu vou trabalhando. Maioritariamente nos últimos anos faço marcas em Lisboa, por estúdios de Lisboa, nas sedes das próprias marcas. Tu acompanhaste-me agora na última produção da Adidas para o clube, para o Benfica, não é? Mesmo não sendo o clube de coração, Certo. o profissionalismo prevalece e acho que já são 4 anos a fotografar a marca e tem sido interessante. Isto é o apogeu do momento. É o que eu sinto, acho que é o melhor trabalho que tenho feito nos últimos anos em termos de marca e de grandeza. Eu sou assim um bocado perdido a falar, eu acho que era isto que queria dizer. Em termos de carreira já são uns anos, tenho 38 anos, já ando nesta brincadeira um pouco a brincar no início, com 15, depois parei um pouco, mas voltei e acho que é isto. Esqueço-me aqui de algumas pessoas que foram importantes no processo e no percurso, mas sim, isto é a história. Quais é que sentes que são as diferenças para ti e à tua volta, na comunidade e profissionalmente, na área de fotografia, desde que começaste aos 15 anos para agora? Portanto, a evolução, não estou a falar só de equipamento, mas se calhar de profissionais disponíveis, de quereres das marcas e das empresas. O que Pronto, é que achas que mudou? desculpa interromper, eu trabalhava pouco com marcas nessa altura, eu não tenho grande noção, era um menino, Sim, estava a o que é que mudou aprender. para ti também? Sim, sim, posso se calhar comparar. Acho que era tudo muito mais rude e com uma regra muito específica. Os fotógrafos antigos que eu conheci, lembro-me de trabalhar com alguns que tinham regras muito específicas, que tu não podias tocar num equipamento, por exemplo. Por exemplo, só fazias, se calhar, assistência de flash e pouco. Eles montavam, tu ligavas e desligavas, montavas e desmontavas, ou melhor, desmontavas no fim, não é? Ajudavas nisso. Hoje em dia, sinto... Falaste em comunidade, certo? Sim, e o que é que sentes também à tua volta, não é? Comunidade, Então, eu envolve um bocadinho de tudo. conheço mais pessoas dentro da área após o estúdio no Porto. Se eu não estou em erro, 2012, 2013, eu não estou em... Lá está isto, já são uns anos que eu abro com o Jorge e começo a ter mais contacto com o mundo da comunidade do audiovisual. Desde pessoas que trabalham na área, a clientes também mais sérios. Eh, eu acho que isto não se nota grande diferença na indústria. Nota-se que está muito mais mexida. As redes, que eu pouco trabalho por opção e por tempo, não sei se é desculpa, eu não gosto assim tanto, confesso. Gosto de expor o meu trabalho e é só isso, para isso que eu uso as redes. Volta também uma coisa mais pessoal, mas mudaram muito, eu acho. O, o- a indústria em si mudou muito com isso. Cada vez se vive mais para Instagram ou publicações diárias ou semanais ou o que seja, e tem que existir muito conteúdo. Acho que essa é a diferença que eu sinto mais. Antigamente eu sentia, lembro-me de se fazer um trabalho para a Vodafone, que era uma conferência que acho que foi na Alfândega, uma coisa grande, que eu considerava grande, eu também era mais menino, era mais miúdo. Eles faziam uma conferência e aquilo só saía passado de uns dias valentes. Tipo, imagina, ninguém sabia, só quem lá foi é que sabia, e as publicidades na rua existiam. Eu não me recordo bem qual era o evento. Hoje em dia é ao contrário. Hoje em dia temos tudo muito publicitado, temos tudo muito, até conteúdo já criado para o próprio evento ou o que seja. Previamente existe muito mais cuidado, acho que mais saber também. Não que os antigos não saibam muito, até porque eu sou da transição. Eu não fotografei muito, eu gosto muito de analógico, mas sou da transição para o digital, pertenci à transição e, apesar de não explorar, acho que essa é a maior diferença. Falaste para não dizer equipamento, mas acho que o equipamento, sem dúvida, hoje em dia, vemos pelas luzes contínuas a qualidade que nos fornecem. Eu venho do flash e hoje em dia já nem fotografo com flash, por exemplo. Hum, Só voltando aqui um pontinho atrás. Em termos de comunidade, quando eu tive mais contacto com a malta no Porto, quando estive ali mesmo na Baixa, nas galerias de Paris, que as pessoas eram, eu diria, mais, não é bem mais abertas, eram mais tranquilas. Eu acho que hoje em dia isto está a ficar agressivo. Não sei se eu próprio também o sou, pela personalidade que tenho. E quando eu digo agressivo é toda a gente é melhor que toda a gente, não falando de ninguém em específico, mas eu até estou a gostar mais agora
contratar e participar noutro tipo de produções com muita gente, primeiro para me dar a conhecer e conhecer sempre personalidades, pessoas novas, do best boy ao diretor de fotografia. Eu também tento dirigir, não me formei, admiro muito, por exemplo, o que tu fizeste, de ir para Londres. Não me formei, fui-me formando, com muitas coisas que fui aprendendo com vários profissionais e na minha área, mas acho que hoje em dia a comunidade funciona muito desta forma. Muita gente fixe a trabalhar, muita gente, muito bons profissionais, cada vez melhores. Acho que cada vez mais entram na área e têm mais oportunidade que não existia antigamente e criam um conteúdo fantástico. Há mais inspiração, há mais redes, há mais comunicação. Certo. A malta consegue rapidamente aprender mais e melhor na área. Essas são as diferenças, eu acho que sinto mais. Apesar de me lembrar muito pouco, porque lá está, era um menino e estava a aprender. Não olhava para as coisas quase como o Cândido Costa diz quando fala do futebol, não é? Que estava ali como um iniciado a vê-los a cabecear e a bater no poste. Eu nunca vou fazer isto com o pai, quanto mais com a cabeça, né? Portanto, eu olhava para a coisa assim um bocado. Eu nunca vou chegar ali e vou estar a fotografar. Não é que eu faça assim nada de extraordinário hoje em dia. Acho que cada vez mais quero crescer, porque sempre que fazes uma coisa grande queres fazer mais. Porque achas sempre que podias ter feito melhor aquilo ali. Não sei se sentes isso quando Claro. trabalhas. E não queres ver trabalhos de há 2 anos, porque... Às vezes nem dá 2 meses. Sim, Nós sim. próprios já Claro, falamos sobre claro. isso. Às vezes fazes um trabalho há 2 meses que dizes está muito fixe, pá, falhei aqui ou ali, eu gostava de fazer melhor, e se calhar já nem os publicas. Eu acho que entrei nessa espiral. Já nem publicava porque vais fazendo coisas sempre melhores e acabas por Aquelas olhar. passam. Sim, é por aí. Acho que é isto. Pronto. E eu, o que eu me estava a lembrar era que antes de te conhecer, passei por aquela fase nos inícios de freelance de vídeo e foto ao mesmo tempo. Certo. Hum, Queres falar sobre isso? não ia falar sobre isso em específico. Ia dizer era que hum, tem um bocadinho a ver com isso, porque se calhar nunca tinha tido um contacto tão grande com um fotógrafo e na minha cabeça interessa-me saber qual é a tua opinião de ir para a foto, de se há algum interesse no vídeo, se achas que pode ser uma coisa que pode ser coadunada na mesma pessoa, lá está. Hum, qual o maior interesse pela foto e não vídeo, já que são Certo. tudo imagens que falam, mas Claro, uma que claro. fala num frame e outra Vídeo é fala. fotografia, claro. Sim. Sabes qual é a minha opinião? Eu vou partilhá-la aqui. Sou pouco conhecido, só com quem os meus amigos e as pessoas, os meus clientes. Eu sou muito da separação das águas. Eu acho que nós não podemos ser bons em tudo. Apesar de vídeo ser fotografia, quem é um bom videógrafo, um bom cinematógrafo, um bom câmara de vídeo, acho que não é propriamente um bom fotógrafo. E não estou a dizer um bom fotógrafo, não quero dizer que não saiba captar, que não conheça as velocidades da câmara, Sim. que não conheça as câmaras e o equipamento em si. Acho que são coisas diferentes. O que eu vou tirar para aqui, antes de continuares, é se calhar até para as marcas e clientes e pessoas comuns, que tu vais a um telemóvel e mudas a faixa e fazes foto e vídeo no mesmo dispositivo, Certo. se calhar os clientes também podem começar a olhar dessa forma, não é? E por isso é que há as pessoas que fazem os dois. E não é para tu responderes a isto, eu estou a tirar. Até gosto disso porque também é possível nas nossas câmaras, não é? Pelo menos na minha, Claro. são híbridas e tu podes com um simples botão mudar para vídeo, mas depois vem tudo o resto. Tudo o Vem resto estavas a edição, falar, certo. a imagem muda completamente, a forma que se capta a imagem muda completamente. Mas pronto, o que te estava a dizer antes de dizeres isso, e bem, é que eu não sou muito apologista de se fazer as duas coisas. Acho que há mercado para tudo. Aprendi no decorrer dos anos e com várias opiniões de amigos e de clientes, até de pessoas da área. Quando eu digo amigos, também tenho alguns amigos na área que dizem há mercado para tudo, é verdade. Acho que existem pessoas que são bons profissionais a fazer ambos, fotografia e vídeo. Eu não concordo assim tanto. No sentido de que ou te focas numa coisa, ou quando te focas em várias, podes dar um tiro no pé. Eu não acredito que consigas. Por exemplo, num evento, não é o meu core business, mas num evento tu não podes fazer as duas coisas. Já vi, já me disseram que fizeram, eu fiquei completamente admirado, que era câmara numa mão, fotografia e gimbal na outra. Eu vejo amigos meus a trabalhar de gimbal, vejo-te a ti, Parece impossível. e parece impossível. Parece impossível. Eu acho até que é um desafio. Não é?
Eu também venho à cabeça um casamento. No momento do beijo Por exemplo, é impossível. coisa que acho que hoje em dia está muito em voga o pessoal trabalhar uma equipa vasta nos casamentos, Uhum. né? Vários fotógrafos, vários Sim, porque tens videógrafos. vários momentos. Também não trabalho muito, mas conheço algumas pessoas que trabalham muito bem e eu não vejo ninguém a fazer ambas. Bem, quem sou eu para dizer que é bem, né? Pelo menos a fotografia eu acho que posso dizer que é bem ou que é mau. Falo com vários amigos que também não compreendem isso. Pá, mas há malta que sim, que se calhar liga ali um pouco a parte do vídeo, o chip na cabeça e faz vídeo e depois apanha mais uns momentos em foto. Pronto, isso a mim cria-me confusão. Se me disseres que tu, João, sabes fazer umas fotos de produto e que depois até podes coadunar no estúdio, teres tempo para, num dia fazes a foto e até conseguiste chegar ali a uma boa direção de fotografia para aquilo, uma boa luz, e depois no dia a seguir fizeste vídeo, um 360 do produto, imagina uma sapatilha ou o que fosse, um produto qualquer, eu acredito nisso. Não acredito é que vais fazer tão bem ambas as coisas, alguma que vais gostar mais e fazer melhor, e também não me acredito que as consigas fazer ao mesmo tempo, não é? Se calhar consegues, Sim. não sei se estou para ver. Esta é muito a minha opinião sobre isso. Mas tu até mencionaste que na primeira empresa que trabalhaste, eles fizeram-te passar pelo vídeo primeiro. Ah, certo, certo, E o certo. que é que te fez pensar? Mas eu não quero passar por isto, eu quero ir para aquilo. Era estigma, eu acho. Eu não gostava da câmara, sempre fui alto, não seria por não poder pegar na câmara, estás a ver? Mas sempre tive corpo para pegar naquela. Eram mesmo grandes, sabes? Uhum. Deves conhecer até Sim, melhor do que sim. eu. Lembro-me de mexer naquilo, e até preparar as câmaras para os operadores, mas era estigma, não curtia, não gostava. Eu fazia até uma boa captação, diziam eles. Pá, mas eu não curtia a cena, eu curtia muito mais a parte da fotografia. Primeiro, era um bloco mais pequeno, um sensor mais pequeno, uma câmera mais pequena e dava outra liberdade. Gostei sempre mais de stills. Era uma coisa que eu gostava mais de fazer. O vídeo, gosto muito de estar por trás disso. Aliás, já trabalhamos em conjunto, sem dirigir nada, sem realizar nada. Já fiz algumas coisas, mas nada de extraordinário. Estou sempre à parte e gosto muito de estar envolvido. Isso, sem dúvida, acho que a maior parte das pessoas que trabalham nisto também tem, acho eu, que tem um gosto por isso. Mas eu não sei explicar o porquê. Acho que na altura, por ser mais criança, mais pequena em termos de idade, eu não gostava muito do sistema de vídeo da altura. Era tudo Formato. muito complicado, Uhum. sabes? E eles eram muito rígidos também. Se calhar essa foi a pior experiência que tive. Eram pessoas Sim, não te assim. fizeram apaixonar por aquilo. Não, eu gostava do vídeo no pós, porque cheguei a editar em Premiere nos primeiríssimos, se calhar não, mas ali muito no início, vou dizer uma asneira, se calhar o 5.1, Uhum. uma coisa assim muito rudimentar, mas que já dá para fazer umas coisas engraçadas. Cheguei a fazer um videoclipe na altura que eles filmaram e eu gostei muito daquele projeto, isto um pouco mais velho. E aí sim, se me falasses dessa parte do vídeo, estar por trás das coisas. Agora, acho que a fotografia é uma paixão, já vem de há muitos anos, de criança que o Certo. meu pai gostava muito de fotografia, não era profissional, mas tinha sempre uma Panasonic, uma Fuji, ou coisas muito, muito, muito Uhum. básicas, point and shoot. Uhum. Daí também a minha paixão por alguns artistas. Mas tinha sempre de registrar um momento. Eu acho que isto foi da geração dos teus pais, da geração, Certo. 3 gerações ou 4 atrás, existiam caixas de fotografias em casa. Eu ainda as tenho e servem para recordar. E foi aí que eu percebi, acho eu, que a fotografia, mesmo tendo uma fase da minha vida que enverdei por outra área, sem dúvida a fotografia era aquilo que eu queria. E era o que eu gostava. Acho que era mais Sim. fácil de conseguir captar o que estava a ver, não só mais fácil, porque gostava muito da forma como o fazia, e não aprendi com ele, mas trouxe esse bichinho Uhum. do meu falecido Certo. pai. Certo. E ia-te só perguntar uma coisa antes de passar para outro assunto, que é, já que estamos a falar do passado, como é que achas que se avizinha o futuro? Já falámos algumas vezes, mas eu quero partilhar a tua opinião, também por causa da questão da AI, não é? Sim, Que se interessante. calhar começou a aparecer primeiro na fotografia, porque penso eu que fosse uma forma mais fácil, agora é que está aí muito forte no vídeo também. Certo. E já que fazes publicidade também, se calhar é um grande se o AI aí, o que é que tu achas? Olha, eu gosto sempre de falar em nomes.
Há uma pessoa com quem eu trabalho, gosto muito, eu não vou falar de toda a gente, isto é muito difícil, os clientes todos, mas eu às vezes até falo de pessoas com quem eu guardo alguma amizade e fico com que ninguém se sinta esquecido ou excluído, mas por exemplo, o Francisco Freitas é uma pessoa que dirige pessoas e que dirige projetos e que já falamos muito por alto sobre inteligência artificial. Inteligência artificial é uma ótima ferramenta, na minha opinião, humilde opinião, que te ajuda a fazer uma série de tasks, tarefas. Pode-te ajudar a fazer um storyboard, pode-te ajudar até a manipular uma fotografia ou uma parte de vídeo. Lembras-te da conversa que tivemos com o teu amigo que me apresentaste, impecável, o Lucas, aqui no nosso estúdio? Uhum. Que ele até falou daquela situação que eu estou completamente fora, de até poderem vender a imagem Direitos. com direitos e a própria inteligência artificial trabalhar, fazer um filme com aquela personagem, com aquele ator, que ele vendeu aquela imagem e eles fazem tudo o que quiserem com aquele ator em inteligência artificial. A pergunta era se eu concordava ou o que é que eu acho da inteligência artificial. Recorda-me só. Não, o que é que achas que se avizinha no futuro, por exemplo, para a fotografia com inteligência artificial? Em fotografia, especificamente, acho que pode ser bom em algumas tarefas rápidas, que se tornam mais Sim, rápidas. tu que até usas no Photoshop, Claro, inteligência sim. artificial. Às vezes em recorte, que era isso que ia falar. Sim. Em recorte é ótima, mas tens sempre que retificar. Quando me disserem, ou me mostrarem, ou eu aprender, efetivamente, que a inteligência artificial não falha, está perfeito, eu vou fazer a vénia, mas eu sinto sempre que utiliza a inteligência artificial e tem que retificar. Os entendidos vão dizer que, claro, ok? É assim que se faz e às vezes prefiro fazer ainda muita coisa à mão. Não sei se estou a ficar velho ou não, mas Tu vais prefiro. fazer a Vânia e passar-lhe a pasta ou Não, vou-lhe fazer a vénia e Vânia começar a passar a ser... utilizá-la mais. Hum. E utilizo. Acho que hoje em dia, quem não utilizar pelo tempo que existe entre produções e estamos a 13 de junho, eu acho que já fiz 26 ou 27 produções este ano, em estúdio e não só, e eu também não tenho funcionários, tenho pessoas que subcontrato, que gosto muito e que até algumas me editam coisas, mas não há tempo. E a inteligência artificial trouxe isso que eu acho incrível, mas também acho, e como sou uma pessoa que gosto muito de pessoas, apesar de não parecer, gosto mesmo muito de trabalhar com pessoas, aliás, não parecer, pelo que às vezes se diz, que as pessoas que falam não me conhecem. Eu estou a falar de pessoas na área, no terreno, e mesmo a trabalhar com elas em edição. Toma lá a bola, passa para cá a bola, olha, corta isto, eu edito aquilo, ou cor, ou o que seja. Eu acho que a inteligência artificial nos vai ajudar nesse sentido, mas vai tirar trabalho a muita gente. E eu acho que tudo o que está a acontecer no mundo neste momento, já nem vou falar de guerra, porque não é por isso que estamos aqui, mas que acho que deve haver um reforço da parte Humanidade. humana, sim, porque eu não sei onde é que, eu disse isso ao Lucas, assim muito por alto, nós estamos a dar tiros nos pés, estamos-nos a eliminar, há muitas pessoas atrás de um computador que se calhar não sabem bem como funciona a indústria e estão a fazer algoritmos. Atenção, eu não estou aqui a tirar... Achas para fogueira? Exatamente, ou a dar tiros a ninguém. Eu estou apenas a tentar fazer entender é que quem inventa as coisas, se calhar não tem a noção absoluta de como é que funciona a indústria. Eu próprio estou numa indústria muito específica e tento se ingrar nela, como todos os meus colegas de profissão, tu inclusive, mas eu acho que pode ser complicado. Pode ser complicado pela perda da mão humana na indústria, seja ela qual for. Se me falares em indústria farmacêutica, médica, Sim. a medicina em si, eu acho que pode tirar um proveito e eu não acho que vá tirar mão de obra. Acho que vai até ajudar a mão de obra que existe a ser melhor. Mas eu lá está, também não estou apenas a dar uma opinião. Saímos da nossa indústria e veio-me logo à cabeça há uns anos as caixas do Continente, que toda a gente, aquilo, não é? Sim. Robôs, que toda a gente dizia que ia tirar trabalho e agora tu precisas de pessoas para estarem lá a solucionar quando a máquina dá... A solucionar, e eu confesso que já utilizei caixas rápidas, e isto tem tudo a ver com a nossa conversa, por pressa, agora ser pai é mais rápido, ou não. Estás a falar bem, não é? Porque às vezes aquilo grava, ou fosse o que fosse, não picou direito o produto. Eu prefiro pessoas. Às vezes até olho para as caixas e
uma pessoa simpática, que já me atende, é simpático comigo, ou é simpática comigo, Certo. estou com a família, já conhece, porque é perto de casa, prefiro a parte humana. Isto transpõe-se à nossa área. E vai dar ao que nós tivemos ainda há uns dias uma conversa com o meu antigo professor, que é o toque humano Exato. em tudo, não é só na nossa área, não é? Em qualquer, Manuel. certo. Em qualquer questão vai haver sempre o toque humano, não é? Certo, certo. E se isso se perder, então não sei o que é que nós andamos aqui a fazer. Lá está. É bom. Claro que nós somos ajudados diariamente por computadores, todo o equipamento, que hoje em dia já têm muitos deles inteligência artificial integrada. Eu só quero e espero que esta nova geração e as novas, e que nós, entretanto, eu mais rápido, tu és mais novo do que eu, acabamos por depois entrar num modo mais automático. Acho que é assim. Estamos sempre a aprender, mas paramos um pouco mais e as novas gerações trazem mais tecnologia e vão atrás dela. É que tenham consciência que vão ser sempre humanos e que, Sim, a tecnologia tem de vir ao lado, não pode ir sim, tem que estar ao teu lado. Tem que mas estar não ao pode teu ser um lado. passo à frente. Como é que alguém que fez algo que toma decisões por ti possa estar a pensar na parte humana? Eu acho que não. Se calhar eu não estou a ver bem a coisa. Mas se estamos a dar algoritmos ou a máquinas, Sim, não, eu acho que eles já pensaram não estás a criar, não estás a ser acho que eles pensaram na parte humana, porque ainda no dia estávamos aqui a pintar chão e dissemos a preguiça é o. Como é que disseste? É o que inventa a tecnologia, vem da preguiça. Pronto, é As isso. inovações vêm da preguiça. Isto é uma maneira de dizer. Eu não, Não, sei e se se é bem calhar quem criou a inteligência artificial, o ChatGPT, foi a pensar, ok, isto é mais uma forma de ajudar. Agora, na minha opinião, eu acho que é o passo seguinte de dizeres à máquina, ensinares à máquina formas dela aprender contigo, é que é a parte que já não sei se é tão correta. Sim, eu chamar-lhe e chamo assustador. Tá, mas eu também não quero muito entrar por aí. É assustador porque se eu tiver coisas a tomar decisões que eu não sei se quero que tomem, eu não sei se isso é fixe. Certo. Não sei se isso é fixe. Falando numa coisinha mais manual, e se calhar dou aqui a introdução de uma certa forma, como já dei no início, o facto de estarmos a filmar no nosso estúdio, Certo? e passo a palavra, mas se calhar dou Não, a minha breve opinião e introdução, que é como referiste, conhecemos num projeto, e isto foi quase uma relação de trabalho, amizade e sociedade toda ao mesmo tempo. muito rápida também. Muito rápida, mas conhecemos num projeto e percebemos que tínhamos os dois a mesma ambição, o desejo e vontade de ter um espaço. Certo. E estamos nesse espaço hoje, que acho que vai servir de casa aqui para o Creatives Meetup e para muitos outros projetos, esperamos nós. Esperemos nós, sim. Mas pronto, se calhar... Porque se calhar, eu por acaso não sei se já te fiz esta pergunta, mas de onde é que surgiu a vontade? Porque já disseste que tiveste com o Jorge um espaço mais pequeno, no Porto. De onde é que surgiu a vontade de um espaço como este? Como se eu não soubesse, mas por Tu acaso... sabes, mas gosto de que te faças de desentendido. Então nós temos uma história, eu e tu temos uma história que até é difícil eu acho, difícil de acreditar. Tu de repente conheces-me num projeto, mostras-me um espaço e eu digo-te que tenho um projeto acabado de meter na gaveta, porque no nascimento do meu filho, das melhores coisas que me aconteceu na vida, não dava por dinheiro, não dava porque os espaços eram enormes. Eu não tenho assim uma cadência tão grande de trabalho, estou muito fora, não é? Portanto, um espaço físico parado no sítio e eu estou sempre a trabalhar fora, mas sempre tive, como tu dizes bem, tive um estúdio com o Jorge e sempre tive a pretensão de ter algo maior. Maior em espaço, maior em soluções. Quando eu te conheço, se bem te relembras, foi das primeiras, não foi das primeiras, mas se calhar ali no segundo, terceiro dia, tu falas-me direto de um estúdio e mostras-me uma planta de uma seda. E eu não me queria acreditar no que estava a ver, é tal e qual, e mostrei-te qual é que era o meu projeto, que não saiu da gaveta, mas está aqui também. Saiu o meio da gaveta. Não é? saiu 50%. todo, mas fica lá porque na realidade nós acabamos por desenvolver o mesmo projeto, mas de raiz. Claro. Portanto, pegamos nisso a fundo, e tu quando me dizes isso, mostras-me até inclusive um espaço que eu confundi com outro espaço que eu até andei a ver e até tinha feito um convite ao meu outro amigo, ao André, para, se ele quisesse na altura, se juntar a mim, e até te confundi, fomos lá e era aqui, que eu já tinha estado aqui, e tu também. Alguma coisa estava ali a bater certo, não é? Portanto,
Foi tudo muito rápido. Já estamos a falar de estúdio, portanto já podemos contar a Claro. história toda. Foi tudo muito rápido. De repente pusemos o pé cá dentro e nem sabíamos se ia ser ou se não ia ser. Passado dias tínhamos a chave na mão. Uhum. Para mim foi assustador. Foi assustador por tudo. A panóplia de coisas a acontecer ao mesmo tempo, ter sido pai há pouco tempo, ainda a vida a compor-se, e tenho um sócio, né? Um casamento novo, uma pessoa com uma força, e admiro-te nisso, e com uma vontade muito grande de querer crescer, e tu tens um sentido comunitário muito bom. E mais uma vez digo, apesar de não parecer, eu acho que até começaste a perceber, espero eu, que eu até era muito mais da comunidade do que às vezes dizia que não acreditava muito, porque a malta é assim um pouco eu é que sou e tu não és nada, e existem os lobbies, eu vou bater sempre nisto, porque eu sempre disse o que achava a toda a gente. Quem não me conhece, não me conhece. Quem me conhece, eu digo as coisas na cara às pessoas, não tenho nada que esconder. E achava que era muito à base dos lobbies e à base da malta se conhecer, e só aqueles é que se dão bem, só aqueles é que bebem os seus copos, e eu senti-me sempre muito isso. Também sou super social, tenho ainda amigos, saíamos muito, mas sentia muito esses grupinhos dentro da indústria, ok? Portanto, depois de te conhecer desta forma e ver a força que tinhas, neste momento termos um espaço super comunitário, Uhum. por tua vontade e minha, agregada, um cowork que vai ser, eu acho, um cowork muito boa onda, Uhum. muito informal, nada que não se torne sério, porque é sério, mas muito informal num espaço que eu acho espetacular, não só por ser nosso, não é? Isto é uma fábrica que tem uma história na minha família há muitos anos. Tive aqui familiares a trabalhar 40 anos, se calhar mais, e não só da minha família direta, até da família da Karina, da minha namorada, mulher, mãe do meu filho. Eh, Portanto, de um momento para o outro, estar num espaço que nós chamamos, e bem, de hub criativo, com... Eu vou apresentar assim rapidamente, não é? O Uhum. nosso cowork, o nosso ciclorama e o estúdio B do podcast, tipo uma sala preparada, isolada, Sonoramente. acústica e termicamente, apesar do térmico não ser assim muito bom, nós vamos ter que depois arranjar ali uma forma. Estamos em crescimento contínuo, porque pode ser ou quente ou frio, dependendo. Frio nunca será, mas quente poderá ser. Mas está preparada para receber produções. Houve uma pessoa, o Filipe, o videógrafo na altura, falou-me aí de uma especificação de uma black box, um 24 mm, captar uma pessoa de pés-cabeça, né? Em corpo inteiro, peço desculpa, em corpo inteiro, num 360, e nós estamos preparados para isso. Acho porque eu e o Filipe, outra pessoa que eu admiro imenso, que trabalhei com ele apenas uma vez, mas sigo há muito tempo, o Vasco, trabalhei com eles há pouco tempo aí numa produção. Eles são muito fortes nisso, e mostraram também na altura a necessidade de existir um espaço disso, principalmente Filipe. Tu mostraste uma vontade enorme em ter um próprio estúdio com estas condições, que é o nosso espaço, aí o podcast. Depois o resto, né? Salas, reuniões, isso. A malta acaba por conhecer, também não se vai contar tudo, tem que ver. Certo. Mas sim, foi um sonho, tornado realidade numa... Até te digo, acho que ainda nem o consegui. É como o elefante. O elefante está no meio da sala, tu pouco mês tens que o partir aos bocados, não é? Para fazer desaparecer o problema aos bocados, e aqui foi um bocado isso. Isto aconteceu em 3 meses, nós próprios pusemos a mão à obra. Estamos aqui a trabalhar há 3 meses, tanto aqui como nas produções, a filmar, a fotografar, a dirigir, a gerir cliente, a gerir pessoas. Este ano já trabalhamos para cima, eu pelo menos já me passaram para cima de 40 ou 50 pessoas a trabalhar comigo direto, entre as mesmas e em produções diferentes. Está a ser acelerado, e acho que é quase impossível nós muitas vezes não ficarmos cansados, mas está a ser um projeto incrível, e obrigado também por estares Obrigado, comigo eu nisto, também. porque acho que és Eu... uma pessoa com uma vontade imensa mesmo. Obrigado. Parabéns por isso também. Obrigado. E acho que somos, apesar de sermos diferentes, porque lá está, por ser uma coisa tão rápida, acho que estávamos a meter perfis e peladuro e ainda a conhecermos, e hoje em dia estamos aqui sentados ainda a conhecermos. Mas acho que há duas coisas que eu gostava de ressalvar. Ressalvar? Está bem, está Foi bem. uma boa palavra. Segue. Que é, eu sou uma pessoa que quando mete alguma coisa na cabeça, e se calhar já deve ser percebido, e se calhar somos um bocado parecidos nisso, Iguais. tenho de fazer acontecer,
E tenho outra razão, que se calhar, eu ia dizer que quem me conhece muito bem, mas se calhar nem é esse o caso, porque também há muitas vezes que eu guardo coisas para mim, não tenho que partilhar tudo, mas por acaso acho que não há assim tanta gente que saiba que eu, apesar de estar atrás das câmaras e adorar estar atrás das câmaras, eu já tinha por acaso falado, acho que foi no último episódio deste podcast, tinha falado disso, que era, eu não sabia se estava um bocadinho desiludido com a minha própria área, ou comigo mesmo, ainda estava ali a descobrir, mas um bocadinho, não conectado a isso, mas pode ter a ver, sempre me surgiu, sempre me passou pela cabeça a questão de gerir alguma coisa, de ter alguma coisa minha, apesar de ter a produtora, mas isso começou-se a formar na minha cabeça a ser um espaço físico e que fazia todo sentido ser alguma coisa que tivesse a ver com a área. E lá está, e também, se calhar pela mesma altura que tu meteste na gaveta, eu comecei a criar esboços e a fazer contactos e a visitar espaços e cheguei à conclusão que sozinho era impossível, por não ter o know-how suficiente e por tudo o resto. E pronto, e depois foi tudo o que tu contaste, que nos conhecemos. Acho que é a primeira vez, também é a primeira vez que estamos a usar isto, tanto eu como tu. Está-me a dar orgulho de estar aqui sentado, não Sem é? dúvida. A usar isto. Sentir o espaço. É isso, Estás a sentir o espaço. estar a sentir o espaço. E lá está. E se calhar, se eu for um bocadinho para o tema que tu estavas a entrar, dos lobbies e por aí fora, dá-me um bocadinho de medo. Dá-me um bocadinho de medo e se calhar também está conectado ao que eu estava a dizer de estar um bocadinho desiludido com a área. E portanto dá-me um bocado de medo de ter isto onde tu vais sempre depender da comunidade, não é? Quer queiramos, quer não. Sei. Nós estamos aqui para a comunidade porque abrimos isto para a comunidade, mas a comunidade a seguir vai ter de te dar a mão e querer usar o espaço. E é para isso que estamos a trabalhar. Mas claro que é uma coisa que dá muito medo, mas um sentido de orgulho enorme, não é mesmo? Certo, tu ensinaste-me uma coisa já, que foi, eu sou uma pessoa que tu dizias pessimista, e eu tenho que concordar porque não é só pessimista, eu tenho medo de falhar, eu não estou a falar só de mim, vais perceber o que é que eu aprendi contigo, não é nada egoísta isto. Ahm, Tinha medo de falhar, tenho esse medo e tu ensinaste-me uma coisa que é uma expressão que eu acho que também já te dei algumas, mas essa aí não vai ser mais da cabeça. O medo não pode estar aqui, não é? Tem que estar aqui, tem que Uhum. estar a teu lado e não à frente. Portanto, o medo não pode ser a cenoura, que nós somos os burrinhos atrás dela, tem que ser ali algo presente, tem que estar presente, temos que ser conscientes e acho que sou muito consciente nisso e principalmente em termos financeiros, mas gostava eu de ressalvar uma coisa. Eh, Boa palavra. Gostaste? Quando falas da comunidade, a comunidade necessita de espaços como este. Existem vários, muito bons. Admiro vários no Porto, Claro. em Lisboa, mais ainda. Não é, admiro mais em Lisboa, atenção. Há mais ainda em Lisboa pelo país conheço pouco. Porto e Lisboa, portanto. Existem aqui muito bons espaços. Acho que nós não queremos entrar em concorrência com ninguém, ou melhor, concorrência é, certamente, mas cada um com o seu estilo e cada um com o seu espaço. Não é? Nós temos umas soluções, os outros espaços terão outras soluções, apesar de que trabalham todos para o mesmo. Pois é, quem se sente melhor no espaço, ou não, gosta mais ou gosta menos. Aqui é uma área industrial, nós somos muito industriais, é muito rough, não é? Aqui é uma coisa muito pura, o material está todo à vista, gostamos muito disso, apesar de tratado, em termos de. Eu aprendi muito com alguns clientes, uma delas, a Xi, que tem, não é a única, mas que tem um gosto espetacular, a Mariana, por interior, portanto, por decoração de interiores e por arquitetura, e eu trabalho nisso há uns anos, nunca publicitei, porque acho que quero continuar assim a usufruir daquilo, e este espaço tem isso. Acho que a comunidade vai se sentir bem aqui. A comunidade é muita gente, por isso é que eu disse daqui há pouco tempo que a tua comunidade é aquela que tu crias. A de Pulp é que quiser cá vir. Portanto, as pessoas experimentam, nós somos educados, recebemos bem toda a gente. Aliás, já tivemos aí pessoal a trabalhar que adorou e não foi por nós apenas, foi pelo espaço. Se sentem bem aqui. Se isto tiver condições suficientes, que está sempre a crescer para isso, ou vamos tentar. Aprendi isso contigo, do medo de ter que estar presente, mas não à frente de tudo.
Eu não tenho dúvidas com as soluções que nós temos para dar ao mercado e à indústria, que isto pode funcionar. Também mal era se nós não acreditássemos nisso, depois de em 3 meses fazermos acontecer e crescer aqui com centenas de metros de peladura e dezenas de metros de paredes ao alto e salas e pintar e criar coisas. Mal era se não fosse assim, não é? Portanto, se fores, até te desafio nisto, porque acho que nunca falamos nisto, se fores pensar bem, num espaço de 400 metros quadrados, teus e meus são para ti um escritório de 12 ou 15 metros quadrados e para mim um escritório de 12 ou 15 metros quadrados, o resto é comunitário. Certo. Portanto, comunitário, nós vamos utilizá-lo, mas é para que as pessoas tenham uma solução e para nós crescermos na área. É nosso espaço, mas que é o espaço de toda a gente que o quiser utilizar. Sim. E desafio a experimentarem, porque nós Sim. estamos também para aprender e já veio cá o Vasco, que nos deu uns inputs, o Lucas, sem dúvida, o Lucas começou logo aqui a ver coisas e nós concordamos, mas também temos limites financeiros. Acho que é difícil não ter limites financeiros, muito mais em coisas a acontecer. Volta atrás aqui um parágrafo. Foi tu teres dito que gostas e fazes acontecer e tens esse feitio. Se nós não fôssemos assim, eu acredito que nisso somos exatamente iguais, que até enerva, porque é real, em 3 meses isto não nascia. Uhum. Não cresceu aqui só vendo. Só as pessoas vendo até alguns posts que fomos fazendo como isto era, vazio, e em 3 meses nós estivemos aqui a trabalhar os dois com uma pessoa que temos que agradecer imenso, certo. o Walter, o Sr. Manuel também participou aqui, o teu pai, o Jorge, o meu Jorge Azevedo, o teu Jorge, do Castro, e o Gabriel, o Tiago, pessoas que nos vieram, o Tiago tipo muito pouco, mas é de estar, porque eu não estava cá, acho eu, estava a produzir, e pessoas que nos ajudaram nisto, isto cresceu, e vieram cá aqui, 4 dias, tirando o Walter, que nos ajudou Sim, sim. muito, trabalhou connosco par a par, e é uma pessoa incrível, mas fizemos crescer isto em muito pouco tempo, por isso orgulha-te bem, pelo menos do que construíste. Daqui Certo. para a frente, seja a comunidade ou nós, isto vai ter que funcionar. Pronto. Tudo nasce e tudo move, mas o daqui para a frente faz-me pensar numa coisa que se calhar é mais uma coisa que eu nunca partilhei. Já partilhei contigo na primeira viagem até Lisboa que fizemos juntos e tu deste-me um bocadinho na cabeça e eu agora passado 6 meses dessa viagem consigo entender melhor, mas que eu gostava, e tu sabes que um dia vou voltar atrás. volta. Eu trabalhei um ano em Lisboa e também conheci espaços que tu também já conheceste e outros. E, Estúdios, portanto. sim, estúdios, Produtoras. agências, produtoras, Certo. espaços criativos, hubs criativos. E lá está, senti a necessidade ou a vontade de criar alguma coisa aqui no Porto. E eu toco muito nessa questão no evento. Foi por isso que eu criei um evento que deu origem a este podcast. E continuo hoje a tocar de uma forma diferente. Lá está, na questão da comunidade e das pessoas trabalharem juntas e se conhecerem, ainda mais aqui no Norte. Portanto, e um dia não é no mundo nem em Portugal, é no Norte. Gostava que falassem de mim como o gajo que conseguiu unir, ou não é conseguiu, mas que tentou trabalhar um bocadinho para esta comunidade crescer aqui. E acho que temos que começar a arranjar um sinónimo para a comunidade, senão começa a ficar Sim, é o este grupo de pessoas nesta indústria. O teu evento é isso mesmo. É? Sim. É Que mais tarde ou mais cedo acho que quero fazer aqui também. Boa. Mas eu gostava muito era que, e sempre descrevi isto, e quando contei a pessoas sobre isto, à minha irmã, aos meus pais, à minha namorada, era de as portas estarem abertas e eu um bocado estavas a falar, eu estava a pensar, se alguém da nossa área quiser vir e estar ali a ler um livro no cowork, eu ficava feliz, sabes? Certo. Eu gostava que fosse um espaço aberto que as pessoas possam visitar e sentir uma energia diferente. Tivemos aqui o Francisco ontem e disse, estou mesmo bem aqui, estava aqui um dia inteiro a fotografar, Certo. isso é incrível e estamos a trabalhar para isso. E se uma pessoa pudesse vir e ficar e sentir-se bem, eu já era feliz. Portanto, eu não estou a dizer que quero ter aqui a Porsche ou a Adidas a fotografar todos os dias, era bom. Abrir uma porta para a garagem. Certo, ainda vamos abrir a porta.
Mas no final, o meu objetivo é, se eu tiver aqui as pessoas e as pessoas se sentirem bem e conseguirem trabalhar bem aqui, vou ser feliz Certo, certo, certo. daqui a uns Concordo com anos. tudo e tenho exatamente a mesma pretensão. Ah, há uma coisa que também me ensinaste, que era olhar para a tal comunidade e principalmente de uma forma muito leve. Querermos que as pessoas não só visitem, mas que experienciem. E tu falaste de uma coisa, e nós temos isso até na nossa press release, se eu não me engano, que Uhum. é extensa, que era falar até dos novos, as novas pessoas a serem formadas na área também a visitarem e a perceberem e a começarem a sentir espaços deste género, porque existem muito bons no Porto, que também deviam de ser visitados, eu acho. Eu conheço alguns, pelo menos nem que seja por foto, visitar é sempre diferente. Que aqui poderia ser um espaço onde as pessoas sentissem o que pode ser um bom estúdio, que ainda não é um ótimo estúdio, temos que ressalvar isso. É um estúdio que está em crescimento e que vai ter, queremos nós, todo tipo de soluções. Tu falaste de carros, entrar aqui carros é um dos objetivos, apesar da indústria estar muito explorada, mas é um dos nossos objetivos e isso traz muitas outras coisas. Portanto, até a dimensão do nosso ciclorama, que já deu o que falar, eu acredito, Uhum. não sei, Sim. ouvi dizer, eh, é interessante. Eh, não é nada mais nada menos que um ciclorama, é básico, mas tem uma dimensão interessante para receber uma vasta, uma panóplia de coisas a fazer, Projetos. sejam eles projetos, exatamente, obrigado. Se fossem eles videoclipes, produto de grandes dimensões, moda, mais básico de se fazer num ciclorama, publicidade, sem dúvida. Eu nunca falei com a pessoa em questão, vou estar lá agora a fotografar dia 26, espero, mas eu tenho um estúdio que gosto muito de ir lá fotografar, que é o estúdio da Fábrica, props para eles. Uhum. Tem umas condições brutais, brutais. Gostava que conhecesses, não sei se conheces, Não? mas gostava muito, se calhar até vais comigo, ainda temos que falar sobre isso, mas percebes o que é uma pessoa já com uma idade diferente, eu não me recordo o nome, mas fica aqui a dica, que tem uma vontade também, atenção, estamos a falar de coisas de outro nível, pelo menos para mim, à minha realidade. Devem existir melhores ou Uhum. maiores. Quando digo melhores, se calhar têm equipamento, porque depois nós também levamos o nosso próprio equipamento e ficamos limitados a eles, dependendo do budget das produtoras. Mas este estúdio, para além de podermos ter já algum equipamento interessante que podemos também alugar a quem usar ou nós próprios cedermos, que já cedemos algumas coisas, é isso que este estúdio tem para oferecer. É, além de um ciclorama, um espaço híbrido, onde as Certo. pessoas se possam sentir bem. E isso é o nosso objetivo, sem dúvida, comum. Certo. Não era no início, porque eu nem nunca imaginei ter aqui pessoas a trabalhar, entre aspas, em cowork. Até fiquei um pouco naquela, mas faz todo sentido. Faz todo sentido até para trazer aqui malta, mais malta, e nós aprendemos Sim, e com de eles. áreas diferentes. Espero também conseguir Não vem ser. só um fotógrafo ou um videógrafo ou ciclorama, né? Pode estar ali Exatamente. um designer, um E termos aqui outras comunicação. produtoras a trabalhar. Falaste do Francisco ontem, uma pessoa incrível também, que também tem a sua produtora, que esteve cá, que se sentiu bem e é isso que me deixa o coração cheio quando saio daqui. O que nós construímos também serve para as pessoas se sentirem bem, fazerem os seus trabalhos com os seus clientes e está tudo bem. É isso. Certo. Que acho que também é quem tem um estúdio que o subalugue, que o arrende, também é o objetivo, não é? Portanto, Claro, esse pelo menos é o nosso objetivo aqui. claro. Certo. Um desafio que eu tinha colocado e tenho feito isso às pessoas mais próximas que cá vêm era se terias algumas perguntas para me colocar. Tenho, mas tenho que recorrer ao meu telemóvel. Uma delas, sei de cor, tenho, vou ter que pedir isso, porque imagina, uma delas é o que é que tu te vês, porque eu vou começar pelo mais fácil, ok? O que é que tu te vês a fazer daqui a 10 anos na indústria? Como é que tu te vês posicionado na indústria, na área, Hum, na videografia, como tu queiras hum, compreender? Como é que tu te vês posicionado daqui a 10 anos? Porque tu tens 25, daqui a 10 anos estás mais próximo da idade que eu tenho, neste momento, eu gostava de saber isso. É a pergunta que eu tenho para te fazer para já. É ok. a pergunta não, as outras não são difíceis, mas em termos de. Mas esta para mim já não é fácil. Não é fácil? Não. Sim, ainda bem, acho que é para te fazer pensar, mas é para mim a pergunta mais fácil, eu acho. Daqui a 10 anos, com 35, não sei, porque mesmo a vida pessoal acho que vai estar
muito diferente, não é? Acho eu. Já, sim, já Sempre penso ter, evoluir. já penso ter, se calhar, um filho como tu, não sei. Um filho como eu. Não, como tu, não. Estavas tramado, disse já. Ah, Não, mas ter um filho, eu percebi que estou a ter um brincar filho. contigo. Hum, pá, profissionalmente, que lá está, o pessoal implica sempre o profissional e vice-versa. Profissionalmente não faço a mais pequena ideia. Eu tenho a minha produtora, gostava muito que crescesse, não em conversa ontem com o Francisco de ter funcionários, isso pode não ser sinónimo de crescimento. Tu dizes, tu tens muitos bons projetos, não tens funcionários na empresa, subcontratas sempre, mas se calhar entrar por outras áreas que estão a funcionar muito bem e que vão sempre ser aliadas à nossa área, comunicação, marketing. hum, Se me perguntares o que é que o João de há 5 anos se veria daqui a 10 anos, era uma resposta muito diferente. Claro. E depois lá está que isso conecta-se ao que eu estava a dizer de estar desiludido. Porque não é só com a indústria, eu posso dizer comigo mesmo, mas eu há 5 anos atrás via-me daqui a 10 anos e tinha conversas muito extensas em Londres a tirar o curso com o Lucas, de dizermos um ao outro, tipo, ei, um dia vamos estar na gala dos Oscars ou assim, porque Certo. pensávamos muito mais no cinema e num caminho muito mais. E não é que esse caminho não vá ser feito na mesma, portanto, acho que muita gente que me conhece sabe, e tem sido em conjunto, que eu e ele fazemos uma parceria de realização e direção de fotografia e temos tentado fazer o nosso próprio caminho, não é? Portanto, estamos a fazer um caminho que é mais difícil, que eu não subi a escada, né? Não fui para segundo assistente, primeiro assistente, foco, direção de fotografia. Nem ele para assistente de realização. Pronto. Não Certo. temos feito essa escada, temos feito projetos próprios nossos que até têm tido algum sucesso, como prémios e canos e por aí fora. Mas, portanto, tem sido um caminho mais difícil. Não é que esteja fora da minha cabeça na mesma, portanto, porque eu posso chegar um dia a estar numa gala nos Oscars pelo caminho que nós fizemos. Acho que vai ser mais demoroso. Se calhar pelo país que também vives, não? Se calhar, lá está, assim. Que a cultura é apoiada. Nem vamos falar disso, não é? Ui, aí nós Não, tínhamos mas um eu acho que podcast para 3 isso é horas. nem quero falar sobre isso. Isso é um dos problemas que tu podes Não, ter e sim, para e por crescer. acaso nós temos tanta coisa, tu e eu, para falar e aqui para decidir e por aí fora, acho que nunca partilhei, que é, nós não deixamos de ter os nossos projetos. A parte da escrita eu não estou tão envolvido, começo a entrar ali eu entro numa fase inicial, que é se calhar ideias e bitites, Certo. depois desapareço um bocadinho, porque o Lucas, juntamente com outras pessoas, o nosso produtor, também o Eduardo, focam-se um bocadinho mais na escrita e depois volta a aparecer numa fase de pré-produção, de equipamento e afins. E não é que nós estejamos ausentes disso. Nós temos aí projetos e que lá está. Eu tinha uma conversa para 3 horas para ter aqui porque nós temos aí projetos que foram tentativas de financiamento e ICAs e são projetos que as pessoas que tu apresentas na intimidade dizem que é grande Brutal. projeto e incrível e por aí fora e depois a resposta que nos dão é falta de originalidade, falta de... mas depois financiam, lá está, não vamos entrar por aí porque Certo. depois financiam outros projetos que pronto, se calhar são questionáveis. Portanto, esse caminho não está a ir ao meu lado, acho eu. Estou a caminhar ao lado dele e de vez em se fossem 2 linhas de comboio, de vez em quando salto aquele caminho, faço aquele projeto. Mas lá está, nós depois temos este caminho que é o que nos paga as contas Claro. e por aí fora. E que nos Falas. faz gastar dinheiro aqui também, não é? Claro, claro, claro. Portanto, acho que são 2 caminhos que estão a ir em conjunto. Portanto, eu gostava de dizer que daqui a 5, 10 anos pudesse ter uma coisa fixe na área, de estar com os projetos fixes e onde estaria na direção de fotografia. E gostava que daqui a 10 anos o estúdio estivesse aqui a viver e de outras Espero. formas e com outros meios. Pá, qual é a realidade? Não sei. Pronto, acabaste por me responder um pouco aqui à segunda pergunta. Eu não sei se ia fazer agora uma pergunta ou não, Sim, mas sim, acabaste sim. por me responder um pouco. Que era que eu sei que trabalhas com o Lucas e com a vossa equipa, mas era também que acabaste por responder. Eu acho que era perceber se tu terias em ideia o quanto antes fazer uma curta de tua autoria. Só, estás a ver? Tipo, mandaste de cabeça, montares uma equipa, que o Lucas faça parte, claro que sim, Sim. mas com uma ideia própria, desenvolvida por ti,
Era essa a minha pergunta. Acabaste por me responder um pouco, porque eu sei que tens coisas pensadas. Mas quando tu dizes tua autoria é a realização? Sim, Eu já passei pela realização. ok. Em Londres foi um desafio, na faculdade, de trocarmos de papéis e fui à realização. E acho que cá em Portugal de vez em quando passo pela realização de ter também equipa própria, em serem casos diferentes, não é? Não é Não é mal, cinema, mas não era bem sim, essa. Sim, sim. não é cinema, eventos, publicidade, ter também a minha equipa, mas tenho. Eu não sei se me sei expressar bem, a maior parte das vezes. E acho que tu, para a realização, Ok. tens de ter outro andamento na comunicação, na gestão de pessoas. E, portanto, eu, apesar de ter muitas ideias, neste momento não sei se as ideias que tenho estão nesse caminho das curtas, percebes? Portanto, as- agora ainda mais, mas muitas vezes tenho ideias mais criativas, coisas mais curtas, estúdio, não é? O ciclorama, uns reels, umas coisas assim. Depois fogem-me as ideias para estas coisas Mais plásticas. de podcasts e eventos. E portanto as curtas ficam um bocadinho. Mas também, se calhar, porque eu estou confortável a pensar, ok, tenho ali uma pessoa que sabe muito bem escrever e que tem ideias incríveis e eu confio nela e eu depois vou lá e vou ajudar a fazer acontecer. Participar também, sim, Sim. mais E afincado. vou lá e ajudo a fazer acontecer. Agora, de realização, Era uma curiosidade que acho tinha. que não. Queria perceber. Acho que não. Queres fazer a terceira ou. Eu nem sabia, lá está. Se fosse intercalado, eu já fiz as Não, notas. não, então faz a terceira. Eu só A tenho uma, porque terceira. eu também É faço, que faço tens muitas mais dúvida. perguntas. Claro, sem dúvida. A terceira, se bem me lembro, era. Claro que me lembro, mas não sei se foi assim que escrevi a pergunta. Era o que é que tu sentes? Porque isto é tricky, esta pergunta. E para mim complicado. E se isto é de comunidade, Uhum. eu tenho que te fazer. Eu acho que já foste respondendo. Mas o que é que tu achas da comunidade no antes e no depois de criares o teu evento podcast? Como é que tu olhavas para a comunidade no antes, uma pessoa super envolvida com a malta, e depois de teres criado? Também te envolveste muito, tiveste o Luís, tiveste o Lucas, gente contigo, que eu admiro imenso e que trabalha muito bem. Conhecia menos o Lucas, acho que pela idade, Uhum. mas que já estou farto de ver coisas dele e ele anda aí forte também. Eh, mas no teu evento especificamente e na pessoa em ti, o que é que tu sentes sobre a comunidade no antes e no depois de o criares? Que eu não incluo só o evento e o podcast, incluo também. Já posso incluir o estúdio e coisas que tu e eu já falámos, de tentativas de contacto, Certo, de certo, fazer certo. approach a certas pessoas. E tu fazes isso porque tu sabes mais ou menos qual é a minha resposta. Acho que tem que ser feita. E eu já disse aqui mais ou menos a ti que a minha visão mudou há meio ano para cá só. E o evento já fiz em janeiro do ano passado. Que teve, até ao evento, teve certos episódios que me deixaram também um bocadinho triste, porque as pessoas, não sei se as pessoas procuram sempre a maldade ou se acham que fazemos sempre alguma coisa a pensar que vamos ter um retorno ou a pensar noutra coisa a seguir. E eu Certo. nunca fiz o evento nem o podcast a pensar em retornos. Foi a pensar no que já falei, de uma vontade de dar a conhecer as pessoas, porque também, como tu, também gosto de falar e gosto de estar com as pessoas e tive a sorte de, ao estar em Lisboa e conhecer muita gente, e portanto queria dar a conhecer muito, queria dar a conhecer gente, mas se calhar no evento era uma coisa um bocadinho diferente, que no podcast tive de conjugar, que é dares a conhecer malta mais conhecida, portanto, atores, Incrível quando esse. influencers, pronto. Luizinho. Um, e juntar a isso a origem, que é o evento, e que é dar a conhecer malta da indústria aqui do Norte, um gaffer, um diretor de fotografia, pronto. E sinto que não tens mercado para a mesma coisa nos dois. Portanto, ou tens realmente as pessoas aqui do Norte que se. Do Norte, e podes expandir um bocadinho, não é? Porque essas pessoas trabalham em todo lado, que se conhecem umas às outras e querem se ouvir, não é? E têm interesse, e tu tens o gaffer que quer ouvir aquele assistente, porque se calhar estamos a falar de níveis, não é, não quero dizer sociais, mas Hierárquicos. sim, se calhar, não é? Portanto, tu tens estas pessoas
O diretor de fotografia quer ouvir o diretor de fotografia. E depois tens a fada da influência, não é? Do ator que o querem ouvir. E se calhar o assistente ou o diretor de fotografia já não interessa assim tanto como é que vai ser aquela conversa. Certo. E isto reflete-se nos números e nas views, que a mim também não me interessa muito. Eu também digo sempre, se um episódio tiver 100 views, são 100 pessoas. 100 pessoas é muito, não é? Desde aqui dentro de 100 pessoas ouvir aquela conversa, eu já fico feliz. Já fiz alguma coisa para o interesse daquelas pessoas. Agora, a comunidade é tricky, não é? E nós vemos isso com certos contactos que fazemos. Mudou um bocadinho. Se calhar eu vivia num mundo encantado. E tenho outra opinião agora, que não sei ainda não sei se a sei exprimir a 100%. Sim, estás a Portanto, descobri-la. eu estou a descobri-la e a moldar essa nova opinião ou sentimento, mas acho que é um bocadinho de. Lá está, voltar atrás ao que estava a dizer no início da conversa. Se calhar eu nunca vou ser a pessoa que conseguiu juntar a comunidade no Porto ou no Norte, porque essa vontade não pode vir só de mim, lá está. Tenho de me juntar à minha comunidade, como tu dizes, e bem, de pessoas à minha volta que têm também essa vontade. Já tive esta conversa com o Vasco, que fez um evento muito fixe, o Vasco Araújo, que já esteve neste podcast. Parabéns pelo projeto. Yeah, parabéns Ao pelo Vasco. projeto ao Vasco, e que já esteve neste podcast também. Ao Vasco e aos restantes. Não Claro. conheces bem, mas aos restantes. Em que é uma pessoa que tem um bocadinho a mesma vontade que eu, não é? Portanto, estamos aqui a trabalhar na parte técnica, mas queremos juntar os técnicos e os não técnicos e os artistas e os criativos. Acho que não me posso apegar tanto, é só isso. Não pode haver grande sentimento como uma relação, estás a ver? De eu olhar para o podcast ou para o evento ou para a comunidade que possa vir aqui com um amor descomunal. Não, tem de ser uma coisa, mais uma vez, que está ao meu lado e eu penso nela muitas vezes, mas que não me posso deixar levar, percebes? Ok, por mim está respondido. Não precisas desenvolver mais para mim, mas eu percebo perfeitamente o que tu dizes. Eu se calhar, tu, e acho que faz sentido no momento em que estamos, e é duas numa, que é a pergunta que eu te queria fazer, além das que já fiz, é também onde é que te vias, mas eu é mais curto, é onde é que te vias profissionalmente daqui a 5 anos. Um, e ao lado disso, uma segunda pergunta ou não, é onde é que vias o estúdio daqui a 5 anos? Certo. Tu profissionalmente e o Pouco. Eu profissionalmente quero manter o caminho. Acho que se chama a crescer, acho que toda a gente quer crescer em quê? Em números, em clientes. Tu, às vezes, como diz o Slow J, eu estou a tocar lá em cima com a ponta da unha. Para mim, lá em cima pode ser no teto de uma casa, como há muita gente que é nas nuvens, não é? Portanto, isto é, com as marcas que vais trabalhando, em que estás a falar de mim, com as pessoas que vais trabalhando, porque as pessoas são as marcas, as marcas são as pessoas. Eu quero sempre evoluir, conhecer novas, trabalhar para novas marcas, trabalhar com novas pessoas, ou com as mesmas para novos projetos. Eu vejo-me assim, daqui a 5 anos. Os meus 5 anos daqui a 5 anos são diferentes, eu acho, dos teus, em termos de idade, e faz parte. Mas Esquecendo que não há, pode não haver grande evolução eu acho para que a ti em 5 evolução anos. que há é, se calhar, muito no equipamento, no que eu possa fazer melhor, também aprendizagem, claro, mas se eu mantiver esta cadência, que eu acho que é uma cadência boa, e também sendo só um, como tu dizes, não tenho funcionários por opção, mas gostava de ter, só acho que é difícil no país em que vivemos, tem tudo a ver com isso, ok? Tem tudo a ver com isso. Há apoios, mas isto depois é tudo discutível, não quero entrar por aí. Vejo-me como estou, melhor, claro que sempre queremos melhor, mas o que é melhor? Eu acho que é mais clientes, mais projetos, criar mais, que é uma coisa que eu crio dentro dos projetos, mas muitas vezes seguimos standards e temos que os executar e temos que os fazer, claro que é o nosso input, é a nossa imagem, é a nossa referência, mas estamos lá, mas fazer coisas também próprias, passion projects, né? Portanto, vejo-me a fazer coisas interessantes, eu quero fazer coisas interessantes daqui a 5 anos. O estúdio, vejo o estúdio em relação ao estúdio, a minha parte está dita. Em relação ao estúdio, é exatamente igual, mas é como eu, mas vejo-me com mais soluções, espero com mais pessoas cá a trabalhar, que as pessoas procurem aqui, e porque nós somos do Norte, com muito orgulho, e não estamos a separar, porque com isto não há mesmo separação entre
Porto e Lisboa. Nós também queremos pessoas de Lisboa e do resto Sem do país aqui a dúvida. trabalhar, não Do é? resto do país, eu digo Porto e Lisboa, que infelizmente Claro. é onde o nosso país é mais pequeno, é gigante, mas é gigante em alma, Hum. mas é mais pequeno em território e em número de pessoas, em população. Vejo muita gente a trabalhar aqui, vejo que isto tem potencial para poder crescer e se as pessoas acreditarem no projeto também, com mais equipamento e melhores condições. Quando digo condições, técnicas, Certo. puramente técnicas, porque isto tem muito pouco para evoluir, pelo menos em termos de arquitetura, está quase. Não há mais que explorar aqui, não é? Existe capacidade de salvar em milhões de euros para poder investir, mas também não seria aqui, eu acho, porque isto está explorado. Mas sim, vejo o estúdio bem posicionado, quero acreditar que sim. Quero acreditar também que as pessoas vão acreditar no projeto. Acho que está na cara, temos tido bons feedbacks. Não somos influencers também. Eu, pelo menos, não sou influencer, não me vejo posicionado como influencer para ter uma visibilidade enorme, mas quero muito que as pessoas conheçam o espaço não pelo Pedro ou até pelo João, conheçam o espaço pelo Pulp 13 Studios, que tem uma comunicação e cada vez mais vai ter, gostem ou não gostem, opa, isto depois cada um é com a sua, mais pornográfica e mais, eu diria, engraçada, assim, muito orgânica, não é? Uma coisa muito raw. Uhum. Vamos Certo. continuar por aí a fazer coisas engraçadas, um marketing de guerrilha interessante, que esperamos em breve fazer umas coisas bonitas Certo. e fora da caixa, porque acho que é aí que está a diferença. Quem produzir aqui produz por si próprio, com as suas ideias, e nós façamos as nossas. E Certo. espero que isso corra bem. Obrigado por teres Obrigado. aceito o convite Obrigado. e espero que te tenhas sentido bem, que a vergonha tenha Envergonhado. passado. Mas sim, é muito fixe, muito fixe. Já. A conversa é boa, eu acho. Claro. Há muita coisa para se dizer, ok? Sim, ficávamos mais. Sem dúvida, sem dúvida. Metia-te aqui o whisky. Era mais... O nosso whisky que ficou por Claro. abrir tem que ser aberto. Gostava só de agradecer também a paciência da minha mulher, a Karina. Isto tem sido duro. Acho que também deves ter uns agradecimentos para fazer. A minha mãe e tal. Porque eu nunca lhes digo isto assim. Digo, mas não digo desta forma. E que tenham estado ao nosso lado. Claro. Mesmo que não presentes, tem sido muito duro. Porque são 90 dias ou mais Sim, em mas- processo contínuo de 15 horas por dia, às fins de semana absurdos e a trabalhar fora. Portanto, queria agradecer muito a paciência, o amor, a presença na minha vida. Pronto, e é isto. Pensei que ias agradecer à tua mulher por ter feito a barba para tu vires bonito. Não, tenho de agradecer também, não é? Porque tenho o mesmo sentimento que tu, passámos pelo mesmo, de formas diferentes, mas têm sido meses complicados e as pessoas em casa é que lidam connosco quando chegamos mal-humorados porque Cansados. a parede ficou mal pintada ou o chão estalou Estalou e e levantou todo. E portanto, agradecer e se calhar pedir desculpa até um certo ponto à família e à namorada. certo pela falta de presença, mas isso Certo. vai mudar. Quer dizer, ou não. Esperemos que não por um lado e que sim por Sim, esperemos que seja por motivos diferentes e que cheguemos a casa mais felizes porque houve um projeto do caraças a ser Certo. fotografado aqui e não porque tivemos de pintar o chão. Acho que não nos esquecemos de ninguém que nos ajudou aqui. É uma das coisas que gostava mesmo de deixar os agradecimentos feitos. Esquecemos-nos? Não, está tudo. Não, acho Podemos que fechar desta quem esteve aqui, Quem esteve de uma aqui, forma não mais... só, Sim, também, claro. mas que pessoas que foram muito importantes neste processo. Certo. E esperem que isto vai, acho eu, o pessoal vai curtir, vir cá e conhecer. Obrigado. Os triplos vão dar 10% de desconto ou não? Não sei, 10 acho muito. Nós temos um cesto de basquete, portanto, o Pedro quer instalar uma política de triplo, dá 10% de desconto. Vamos Vamos ver. ver. Uma vez, vá. Um Open Day com Certo. triplos a 10% de desconto. Certo. É uma brincadeira. Obrigado Obrigado. pelo convite, João. Obrigado.